Porque o caso, ele quando você põe o caso clínico contado também de uma forma fácil, Gostosa, as igual pessoas novelinha. associam muito É rapidamente. isso. Então, assim, isso é muito importante porque as pessoas, quando identificam um caso, elas falam, não, mas eu vi uma criança assim. Ou então, não, meu filho tá aí. Você tem mais ainda generosidade com conhecimento. É E isso você tem mesmo. uma fábrica de casos, É uma fábrica, é né? isso mesmo. Que não Que podem lindo. ficar contidos só Uh-uh. naquele território. Uh-uh. Porque eles têm que influenciar outras pessoas. Uhum. Despertar outras pessoas. Né? E como a gente tem essa necessidade, né, Ana? Quando a Exatamente. gente está numa capital, a gente está com falta de recursos humanos. A gente está com falta de terapeutas capacitados para E tudo cada que vez precisa. vai ter mais falta. Né? É uma conta que não vai fechar. É um looping, né? E você não vai conseguir fazer isso. Muitos terapeutas, em algum momento, vão ter que ser autodidatas e buscar o conhecimento. Uhum. Né? E você pode facilitar esse buscar o conhecimento. A pandemia ajudou muito a gente, Não, nesse né? aspecto, com certeza. Porque a pandemia ensinou a gente a trabalhar online. Exatamente. Que a gente era malandro. Porque a gente ficava, não, vou esperar ter um curso, que abra um curso Exato. do professor para falar sobre isso. Ninguém lia nada. Uhum. Então, hoje, você vai buscar o conhecimento. Uhum. Então, isso foi Mas bem mesmo para os bacana. atendimentos. Né? Mesmo para os atendimentos. A gente, por exemplo, a conexão São Paulo-Rio é muito próxima. Então, tenho muitos pacientes daqui, né? Então, eu abri a agenda aqui, então eles esperavam eu vir para cá, ou eles iam para lá. Quando fechou tudo, a gente falou, e agora? E agora? Como é que vai ser? E agora? Então, você também aprendeu muita coisa no online. E hoje, o que a gente consegue? Você consegue ajudar aquela mãe que mora no meio de uma fazenda. Exatamente. Né? Não tem e que não acesso tinha a com nada. quem falar. Não tinha com quem falar. Trocar. Uhum. Desespero. E que na intuição ela fazia terapia com o filho. Exatamente. Então, olha, Lu, quando ele está muito desesperado, eu ponho ele em cima do cavalo. Ecoterapia. Ecoterapia. Exatamente. Não, isso é fantástico. É fantástico. Isso eu acho que eu tenho uma família canal que de mora numa generosidade. fazenda. Acredito. E eles têm os 2 autistas. São 2 autistas. E aí, que é a adaptação para cada paciente, para cada família. E para cada realidade. Para cada realidade. Qual é o Exatamente. repertório terapêutico dessas 2 crianças? É a fazenda. Com certeza. Então, os animais, o serviço da fazenda. Então, né? a solução vai ter que vir dentro desse território. Não adianta, porque o lugar perfeito seria... Não, a gente faz os amores possíveis. Os perfeitos, pode ser até que eu ocorra, mas eu não vivo em função do perfeito. Não, né? não. Bru, temos mais coisa aí. Você comentasse. Um estudo liderado pela Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos, encontrou diferenças no desenvolvimento cerebral entre meninos e meninas de 2 a 13 anos com TEA. Os resultados foram registrados em 16 de maio na revista Molecular Psychiatry. Sim. Você já falou um pouquinho, né? E tem o capítulo, tem um capítulo aqui. aí. Não é mito que a mulher fala mais, né? Não é mito. A mulher, ela tem realmente o cérebro, né, da menina. A área da linguagem, né? Ela tem mais células, ela tem mais conexões ali entre essas células, né? Ali na área temporal. E a gente já conseguiu até ter uma especificação até melhor, né? Giro temporal. A gente já definiu melhor qual é essa área. Além disso, existe a quantidade maior de neurônios espelho. Existem questões hormonais, de metabolismo, né? Existe o reforço do social. Aquilo que eu falei dos falsos elogios. Então, as meninas são elogiadas por serem mais contidas, mais introvertidas, mais quietinhas. O que reforça esse comportamento. É esperado delas, né, esse comportamento. Então, você vê um menino ali rodando, né, o exemplo clássico, rodando só as rodas do carrinho, sem dar função para o carrinho. Mas você vê uma menina enfileirando miniaturas da Polly, tá tudo bem ela ali brincando. Ai, que gracinha. Ela brinca o dia inteirinho, Luciana, se eu deixar. Ela não tá brincando, ela tá enfileirando. Ela não tá dando função. Não tem uma Polly falando com a outra, comendo comidinha, interagindo. Exatamente. Né? Então, eu acho que é por conta disso que a gente foi percebendo que realmente a arquitetura, então são coisas diferentes, a arquitetura cerebral, o funcionamento cerebral
E esses neurotransmissores, toda essa parte química metabólica, realmente é diferente, né? Você tem um amadurecimento, uma entrada na puberdade mais precoce nas meninas do que nos meninos, né? Você tem um senso de juízo, como diziam os nossos antigos, né? Mais cedo nas meninas do que nos meninos, né? Você tem podas neuronais que acontecem em fases diferentes. Então, hoje a gente percebe essa primeira poda neuronal que está super relacionada ao autismo, o quanto esses pacientes chegam em fases diferentes para nós. Diferentes, exatamente. Né? Você tem meninas que chegam para nós, eu tenho uma menina que está em avaliação com 18 meses. E a mãe está desesperada, porque dói muito o autismo regressivo. Dói demais. Quando tem a perda, é Nossa, horrível. Você ela dá quer 2 passos para frente e de repente a criança... E os pais, eles querem provar pra gente, tadinhos. Então, já falei pra eles, eu acredito que ela falava. Eu acredito que ela fazia isso, né? Porque isso dá uma tranquilidade pra eles. Porque eles ficam com o celular. Olha aqui, Lu, esse daqui foi no Natal de 23. Olha como ela interagia comigo. Então, se vê que ela teve essa poda agora, 1 ano e meio. Eu tenho meninos que chegam com a poda 2 anos e meio, 3. Nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 de diferença de poda neuronal. Né? Isso é muito doloroso. Né? Para a família é muito doloroso. Muito. O regressivo é muito doloroso. Essa coisa que está indo e de repente começa a voltar. Sim. Né? Eles assistem os vídeos em looping para lembrar como era a voz do filho. Né? As meninas têm outra questão que dificultam também, né? Elas têm episódios de mutismo seletivo. Mais do que os meninos. Mais do que os meninos. Então, muitas vezes a gente também tem que ter uma cautela, né, no diagnóstico, porque ela pode estar ali num episódio de mutismo seletivo e não ser a poda, né? Mas o que você disse sobre diagnóstico, eu concordo e eu uso outra frase. Eu falo, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu prefiro colocar ali no laudo, né? Existem indícios, existem bandeiras vermelhas apontando para autismo. Mas ele tem só 12 meses, então nós vamos continuar estimulando e acompanhando. Não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal nenhum. Pelo contrário, uma criança, quando é estimulada, você só está aumentando a capacidade de novas conexões. Se for autista, maravilhoso. Se não for, também será muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Esse estímulo. Perfeito. E aí, dali 1 ano, né? Se o médico fechar, ok, mas a Luciana não foi imprudente ou negligente de não citar isso no laudo. Não, ela citou que já tinha uma red flag e de perder o tempo. Bandeirinha vermelha está lá, vamos agir. É isso. Não tem problema. É isso. Né?